mas ela tem um dedo em tudo. Ela tem interesses políticos em todos os países. A Rússia é uma força mundial que tem seus propósitos, né? E que tem os aliados em cada país e coisa e tal. Então, assim, eu vi que... Você teve um período que trabalhou pra Russia Today. Ah, tá, isso foi bem depois, Russia Today, então eu lembro até, eu tenho um fato interessante que eu tô num bar em Nova York, tava morando em Nova York, quando eu mandei meu currículo pra Russia Today, eu tava sem trabalhar, assim, eu já fiquei bem decepcionada com o jornalismo várias vezes, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu vim pro Brasil, voltei pro Brasil depois de anos fora, eu fiz um cartão de visita, falei, o que eu vou fazer, né? Aí eu fiz um cartão de visita, que eu botei no Twitter até, tem um design meu, até gostei, que eu ofereço trabalho de intérprete, e até o logo que eu fiz foi um Rorschach test, sabe aquele teste do Inkblot, aquele teste que tu põe, que eles te apresentam, psicólogos te apresentam um papel com imagens de mancha, e aí tu tem que dizer o que tu tá vendo, e isso é uma interpretação da mente, né, mas então eu fiz um trocadilho ali, uma metáfora com a interpretação de línguas, e eu falo italiano, francês, falo não muito bem, mas inglês, francês, italiano, um pouco de árabe, então eu fiz aquele cartão e ainda fui sair pelos quiosques ai meu Deus, de Ipanema e Copacabana me oferecendo pra cantar por R$300 a noite. Eu no Líbano eu cantei com o Chico Buarque do Líbano, que é o Ziad Rahbani, e cantei bossa nova, eu canto direitinho até. E aí eu falei, pronto, eu quero fazer uma coisa que me dê prazer, que seja honesta e que não me traga peso na consciência. O jornalismo pra mim tava tão bosta, assim, tava tão mais Eu vou perguntar onde o jornalismo se perdeu, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre... Mas Russia Today, queres que eu então, perdão. Aí eu tava em Nova York, que sempre foi um sonho da minha vida, morar em Nova York, e quando meu avô morreu, ele deixou uns presentes pra gente e me permitiu viajar. Eu detestei Nova York, pra falar a verdade, assim, aquele tipo de vida é uma coisa que realmente não tem nada a ver comigo. A vibe ali é muito de fazer dinheiro. Nossa, eu passei por tanto mendigo que teve vários casos assim, eu sei que muita gente não se importa, mas teve casos assim de mendigos que ficaram emocionados de alguém dar uma mínima atenção pra eles, sabe? Eu acho isso muito louco quando tá ganhando tanto dinheiro, mas a pressa, o tempo é muito louco como elemento, né? Na equação da tua vida. E aí tu via ali gente que tinha dinheiro pra alimentar mendigo pelo ano inteiro e eu não, mas eu tinha mais motivação de ajudá-lo, talvez porque eu tinha mais tempo livre, do que as pessoas que estavam ali vivendo para quê, né? Para assim, não sei... Capitalismo malvadão? Capitalismo malvadão, como ele disse, faltou, como é que é o efeito sonoro? Come! Come! Mas aí eu mandei o meu currículo pra Russia Today e eu ponho no meu currículo, obviamente, que eu entrevistei Hassan Nasrallah. E o Hezbollah tá associado com a Rússia faz um tempo, porque estão associados com o Irã, com a Síria. Enfim, eu não tinha essa noção, mas eu nunca esqueço que eu tava num bar no Brooklyn e o Jeremy Scahill tava lá. É um jornalista que eu era um crush mega. E eu sou muito fã desse cara, porque ele escreveu o livro Blackwater, que é sobre a privatização dos serviços de guerra no Iraque, basicamente. Blackwater é aquela empresa do Eric Prince, cuja irmã, aliás, foi contratada do Trump para privatizar escolas nos Estados Unidos. Eric Prince, pra mim, é uma das pessoas mais podres do universo, mas enfim, a empresa dele, Blackwater, o que ela fazia? Ela foi a empresa para onde a guerra foi terceirizada. Então tem vários problemas com isso. Um deles é que quando tu terceiriza os soldados, aí tu tá criando, como é que chama aqueles... Mercenários. Tá. E são vários problemas com isso. Primeiro que os mercenários têm uma motivação que não é o nacionalismo, só pra começar. Então assim, se a guerra é uma briga de nações, né? Então tu envolver mercenários nisso, tu já tira um componente ali daquela... Anime. Um componente menos imoral do que matar por dinheiro, digamos. Agora tem outra coisa. Tu acaba também com a cadeia de comando. Então, quando um mercenário mata um civil injustamente, desonestamente, ou massacra ou estupra, o general já se exime de um monte de coisa, porque já não existe mais a cadeia de comando, que era uma coisa sagrada num exército, né? Que é manter aquela ordem da hierarquia e da responsabilidade. Então tinha vários problemas, mas enfim, o Jeremy Scahill, eu li todo o Blackwater, que é enorme, e eu virei muito fã desse cara. Eu vejo ele ele até me segue no Twitter, eu nem sei porquê, mas eu sei que quando ele tava no bar eu devo ter dado uma tietada brava ali. E aí uma hora eu falo que eu tô indo pra Rússia, que eu tô indo pra Berlim trabalhar com a Russia Today, e ele fala assim:
nossa, que maravilhoso, ele achou o máximo. Aí eu fiquei assim, dude. Aí eu até brinco que uma das razões pela qual eu queria trabalhar na Russia Today era, primeiro, que eu sabia de onde estava vindo o dinheiro que estava me pagando. Então, porque na imprensa comercial, tu não sabe quem tá te financiando, muitas vezes. Tem alguém que tá pagando publicidade, tá pagando X pra publicidade, mas tá pagando 10X pra editorial. Tu nem sabe que tá sendo feito em nome ou em favor de alguém. Isso é feito hoje ainda no Brasil? Sorry. Engraçado. Daí, continuando. Ali, o que acontece... e a outra coisa era o seguinte, e eu acredito nisso até hoje, que a TV russa, a Russia Today, é obrigatório, é muito importante que assistamos. Por quê? Porque no mundo, e isso eu aprendi também no Líbano. O que eu fazia no Líbano pra entender o que estava acontecendo? Porque como a política lá é dividida por religiões, né? Só pra quem não sabe, o primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita, o presidente é sempre um cristão maronita, o líder do parlamento é sempre um muçulmano xiita. As cadeiras no parlamento também são divididas por religião. Então, para tu entender o que está acontecendo no país, não basta tu ler um jornal, porque um jornal é em francês dos cristãos maronitas, o outro jornal é a visão do Hezbollah, o outro é dos xiitas que não estão alinhados ao Hezbollah. Então, basicamente, tu tem que ler tudo, botar no liquidificador, bater bastante, pegar o coador, e aí o que sair, entendeu? Tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Como é que tu conseguiu entrevistar o líder do Mossad e o líder do Hezbollah? Em que momento foi isso? Em que momento foi... Tu quer que eu já pule essa história da Russia Today? Não, pode... Toca fichas. Eu achava que era da mesma época. Desculpa, não era da mesma época. Na verdade, eu entrevistei o Nasrallah antes de entrar pra Russia Today e o Shabtai Shavit depois. Mas então, aí quando a Russia Today me contratou, eles acharam que o fato de eu ter entrevistado Hassan Nasrallah, essa é a minha interpretação, porque nunca ninguém me falou, mas ficou claro lá. Porque, pra começar, eu queria ser contratada pra ser jornalista e fazer reportagem. E quando eu cheguei lá, eu tava num posto administrativo controlando todos os outros jornalistas. What the fuck? Eu não sou burocrata. Eu não tô trabalhando como... Eu quero trabalhar com jornalismo. Eu não tenho nada pra... Eu não quero ficar guiando ninguém. Mas por que era isso? Porque eles acharam que a minha entrevista com o Nasrallah era indicação clara de um alinhamento ideológico. Então, se eu era alinhada de... se eu era pró-Irã e Hassan Nasrallah e Hezbollah, então eu certamente era uma pessoa de confiança pra manter a linha ideológica da TV. E eles viram na hora que eu não tinha nenhuma lealdade a isso. Imagina, eu acho que quem tem não é nem jornalista. Então, eu ali na hora, eu conto na minha... Tem isso no meu livro, que a primeira repreensão, mas foi uma advertência oficial que entrou no meu currículo ali, tá? Foi quando eles me chamaram pro topo da mesa. Então, o chefão tá aqui e eu sou colocada aqui pra falar para todos os jornalistas que foram contratados. Tinha gente da Reuters, AFP, tinha gente que tinha uma carreira até muito mais, talvez, bem sucedida que a minha. Mas tá vendo como é que é? Eu sou supostamente alinhada ideologicamente, então eu ia mandar nos caras. Daí eu tô ali, o cara fala assim, Paula, conta pra gente então como é que é quando você vai pra um país que você nunca foi, como é que você faz? Você vai visitar jornalista, você entra em contato com os outros jornalistas? Eu falei, não, nossa, nunca fiz isso. Aí eu até me lembrei que no Líbano, eu morei 8 anos no Líbano, eu nunca fui numa festa, eu fui convidada todas as semanas pra ir no Clube dos Jornalistas Internacionais, nunca fui, não faço não me interessa esse tipo de coisa. Mas aí ele pega e fala assim, quando ele viu que ali, ele falou assim, você vai onde os outros... Pra começar, ele começou recomendando que quando tu vai a um país, tu deveria seguir o que os outros jornalistas estão fazendo. Aí eu já fiz uma objeção aberta ali, eu falei, desculpa, eu discordo, eu vou falar como é que eu faço, não sei o que lá. Aí eu peguei uma hora, e falei assim, eu também não peço licença pra governo nenhum pra trabalhar em país que eu vou. Eu falei, eu não faço esse tipo de coisa, eu não me deixo ser fichada e entrar no país e dar a chance de ser monitorada enquanto eu tô trabalhando. Eu falei, especialmente eu não faço isso em países que não são democráticos. Ditaduras, por exemplo, eu falei, na Síria, quando eu fui pra lá, aí eu falo isso, o cara começa a ficar vermelho, velho. Vamos parar? Ele interrompe e aí ele me chama na hora pra ir na sala e aí ele me desce o cacete dizendo, você não pode chamar a Síria de ditadura. E eu falei, mas e chama de como? Aí eu sei que ele passou eu digo que eu testemunhei um gulag ali, porque eu fui o cara me xingou, assim, me repreendeu em voz tão alta que eu tive certeza que ele tava também me usando pra mandar mensagem pro resto da redação, porque era alto demais. E eu descrevo direitinho como que foi o diálogo ali, na época eu lembrava melhor, mas enfim, aí ali eu já fui demovida e eu falei pra ele, eu não quero ser administrador, eu quero ser jornalista. E ele falou, você vai ter um salário, 1/3 do salário original. Eu falei, tá ótimo, não faz mal, eu já tinha pago meu aluguel por 5 meses adiantado. Eu falei, não se preocupa, eu
prefiro ganhar menos e trabalhar como jornalista, não como chefe de redação. E aí, logo depois, também foi aí quando eu fui pra Bulgária, eles me mandaram pra Bulgária, eu voltei com um monte de entrevista contra a política nuclear da Rússia. E aí foi o último, essa reportagem nem entrou no ar. Eu fui, na verdade, a primeira, teve uma reportagem dessa agência da Rússia no ar, no mundo inteiro, que foi uma reportagem que eu fiz na Espanha. Então eles, parabéns, foi ótima a sua reportagem, não sei o que lá, ok. Aí quando me mandaram pra Bulgária, voltei com aquele lance lá, com aquelas soundbites contra a Rússia. Eles não botaram no ar e no dia seguinte a gente já não se entendeu mais. E aí não durei nem 3 meses. Então, depois dessa experiência em Berlim, tem várias coisas ali que são chocantes, assim, que tu vê que a Rússia, ao contrário do que o Jeremy Scahill provavelmente acreditava, e outros, talvez eu também, ela também tem as suas... eu disse no meu artigo que eu falo assim, e eu fui toda bobinha, né, falando, eu só espero que a Rússia não me peça pra fazer matéria sobre a Rússia, porque eu achava que a única coisa em que a gente iria diferir era naquilo, e eu achava que aquilo era a única coisa na qual a Rússia, de fato, editorializava o jornalismo e se metia mas ela tem um dedo em tudo, ela tem interesses políticos em todos os países. A Rússia é uma força mundial que tem seus propósitos, né, e que tem os aliados em cada país e coisa e tal. Então, assim, eu vi que era um tipo de jornalismo que eu não conseguiria fazer também.